Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de outubro de 2015. É uma quinta-feira e nosso verbete é de número 3.555. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 9 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o sinergismo educação formal Reurbex, da especialidade assistenciologia. E ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo, já veterano, professor Júlio Royer, que é graduado em Ciência da Computação, especialista em redes de computadores, mestre em Ciência da Computação e doutorando em Engenharia. Voluntário desde 94, docente desde 96 e tenepsista desde 98. O sinergismo educação formal Reurbex é o conjunto de efeitos potencializadores recíprocos, convergentes e interassistenciais decorrentes da interação entre a massificação da educação formal e a reurbanização extrafísica, ambas em curso, atualmente, na Terra. O holopensene grupal da assistencialidade, o holopensene grupal da educação, o alívio das pressões holopensênicas pela desativação de comunexas baratrosféricas, em especial aquelas próximas às escolas, favorecendo a renovação sináptica em alunos, professores e funcionários. O recente esforço para a massificação da educação formal básica, incluindo grandes grupos de conréus ressomadas, a explosão demográfica iniciada no século XX e ainda em curso, acarretando enorme demanda de educação. A carência de profissionais de assistência aos alunos problemáticos, notadamente de psicólogos e assistentes sociais, o baixo percentual de aprendizado e retenção de conhecimentos em ambientes perturbados pela presença de conréus ressomadas sem a devida assistência, os currículos carregados de conteúdos sem aplicação prática para a maioria, as lacunas formativas para as conréus. A expansão da oferta de educação pública gratuita relacionada à ressoma de conréus em condições de pobreza. Os esforços governamentais para a expansão e melhoria da qualidade da educação pública em resposta à demanda do crescimento demográfico. As neurociências avançando na compreensão dos mecanismos de aprendizagem. A conscienciologia, as instituições conscienciocêntricas. E aqui na parafatologia, a reurbanização extrafísica em curso na Terra, patrocinando renovações de toda ordem, em particular na educação. A assistência de serenões à Organização das Nações Unidas, a autovivência do estado vibracional profilático, capacitando energeticamente os professores no atendimento às demandas das conréus. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos a atitude educativa pró-evolução, educação despertológica, educador consciencial do infante, reeducação evolutiva na infância, reeducação social. E aqui na frase enfática, o sinergismo educação formal Reurbex potencializa o trabalho tarístico dos reeducadores lúcidos, verdadeira mega-tarefa junto ao maxi mecanismo interassistencial multidimensional. E aqui na questionologia, você já observou a existência do sinergismo educação formal Reurbex? Já cogitou colaborar de alguma forma com a educação formal ou com a Reurbex? E aqui na bibliografia específica nós temos 2 fontes e na webgrafia específica uma fonte. Agora, a gente tem aqui a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Aula, TARES, escola, ensino, aluno. TENEPS, ressoma, professor, pedagogia, graduação. Mega tarefa, reciclagem,
reeducação, renovação e ignorância, aprendizado, maximecanismo, sinergismologia, assistenciologia, para reurbanologia. Agora, deixa eu fazer aqui umas chamadas antes da gente entrar no verbete propriamente dito. Então, a gente tem aqui a campanha, né, para compra, para venda, compra, enfim, do livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Até o dia 21/11 você tem um desconto de 27%, sai por R$ 95,00. Você pode comprar pelo shopcons.com.br. Lembrando que esse livro pode ser uma senha muito rica para o acesso nosso autorrevezamento grupal. É um livro contendo a biografia, os verbetes redigidos, a foto de cada verbetógrafo e, claro, do professor Valdo também. E a ideia é que ele esteja distribuído junto com as impressões, com os tomos impressos da enciclopédia ao redor do planeta, e, claro, especial no Brasil, em função da língua portuguesa. E então é isso, Brasil e outros países, né, de língua portuguesa. Então, pessoal, vamos aqui agilizar essa compra, porque isso é que vai propiciar a impressão, né, a compra, a contratação do serviço de impressão dos livros. E a gente lembra que esse é o primeiro grupo de 500 verbetógrafos, a Enciclosapiens, e na verdade, é uma equipe grande da CCCI. A gente tem todo um esforço para que esse trabalho continue. Esse é um trabalho Maxi Proexco, portanto, envolve todos os intermissivistas, todas as ICs, e vai depender da nossa competência manter esse projeto adiante. Em tese, a Enciclopédia da Conscienciologia não tem fim. Esse continuismo depende da nossa capacidade de reprodução e de aprofundamento e de expansão das ideias da Conscienciologia. E aí, professor Júlio falando de sinergismo, educação formal, Reurbex, no nosso caso não chega a ser uma educação formal, mas com certeza tem um grande sinergismo aí entre o trabalho das tertúlias, de se dar uma aula diária, colocando na internet os conceitos da Conscienciologia, e a Reurbex, claro. Agora, professor Júlio, a gente também... deixa eu fazer uma chamada aqui, importante. Estou vendo aqui a sua duplista. E a gente tem um acoplamentário de 6 a 8 de novembro com o tema Parapoliticologia. Os epicões são Hernani Brito e eu mesma do CIDAL. Esse acoplamentário, então, ele vem num momento muito propício, diante da nossa situação aqui na CCCI, a gente exercitando a questão da democracia pura, em busca da definição, de formação, né, e de funcionamento do nosso colegiado da Conscienciologia, que, conforme foi colocado pelo próprio professor Valdo Vieira, é o colegiado que deve substituir a pessoa dele, a liderança dele. Então, isso é para a política pura, né? A gente está buscando, né, desenvolvendo, a gente sabe muito pouco sobre isso. Enfim, eu penso que esse complementário pode ajudar bastante nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões e amadurecimento do tema. Claro, é isso que eu ia falar também. O outro ponto é o próprio momento do Brasil, do planeta, em especial no nosso país, que também tem uma situação bem conturbada, vamos dizer assim, socioeconômica, né? Então, a gente pode ajudar muito com as nossas energias, com a nossa ortopensenidade, com a nossa cosmoética possível hoje no nosso momento evolutivo. A gente pode estar ajudando aí em todo esse processo. Então, pessoal, todos convidados, vão participar, vai ser um prazer ter vocês conosco, e é só procurar aí a secretaria do CAEC. Agora, professor Júlio, vamos em frente aqui com o nosso verbete. A gente queria que você contasse a sua motivação sobre a escrita, sobre esse tema e os bastidores do verbete em geral, né? Bom, boa tarde a todos. A minha motivação para trabalhar com esse tema, já faz alguns anos que eu estudo, que eu me interesso pelo tema de reurbanização extrafísica. E logo em seguida que eu mudei para Foz, eu comecei a trabalhar na área de educação.
eu comecei a ver também a mudança no perfil das pessoas que passam por ali, o trabalho da educação no decorrer dos anos, em cima das personalidades, o que aquilo ali influenciava a personalidade e ajudava a mudar a personalidade das pessoas, ajudava a melhorar, depurar. Então, isso, e a educação também, fechando a conexão com a expansão do ensino, da educação de maneira geral. O verbete está mais focado aqui na questão do ensino formal, mas como você bem falou, ele não está restrito só a isso. É lógico que qualquer iniciativa educacional, ela colabora com a reurbanização na medida que ajuda a melhorar, a reciclar as posturas das pessoas, dos componentes da sociedade, né? Então, é lógico, também contribui para a reurbanização. E aí tentando aí chamar um pouco de atenção para esse fato, né, nessa mudança que tem acontecido nas últimas décadas aí na educação, com mudança de perfil, isso aí tem me chamado a atenção, né? E eu gostaria também dos motivos aí para escrever o verbete é para chamar a atenção para essas mudanças, né? Essa questão que você está colocando de observação sua sobre essas mudanças, você colocou alguma coisa aqui na patologia e eu acho até que eu li algo. Por exemplo, aqui, o baixo percentual de aprendizado e retenção de conhecimentos em ambientes perturbados pela presença de cônjuges ressomadas sem a devida assistência. O que você tem a comentar sobre isso? Olha, quando tem, às vezes uma única pessoa, quando entra dentro de um grupo, ela acaba gerando uma perturbação dentro daquele grupo e acaba tirando a atenção dos alunos, acaba gerando conflitos, acaba gerando toda uma série de problemas que inviabilizam o ambiente de aprendizado que se propõe a ser a escola. Então, nesse ambiente, enquanto essas CONSRELs, elas precisam de assistência. Ali o caso é orientação, encaminhamento, orientação, preciso de assistência mesmo, mais do que a média. Só que essa assistência, muitas vezes, não da especialidade específica. E o professor em si, ele estuda para ensinar, ele não estuda para atender a esse tipo de comportamento mais perturbado, que tem mais doentio, né? Então, tem outros profissionais que complementam a atuação do professor e que são cada vez mais necessários nesse tipo de ambiente. Aí que eu menciono também na fatologia aí a necessidade dos psicólogos e assistentes sociais, principalmente esses dois perfis, para dar um suporte mais interdisciplinar no atendimento a essas consciências. Aí, na medida em que essas consciências elas são mais tranquilizadas, são atendidas nas suas necessidades, primeiro que elas conseguem aprender e depois elas deixam de perturbar o ambiente e permitem que as outras consigam aprender mais. Então, é nesse sentido que eu coloquei isso, né, de observar esses perfis de consciências que precisam de mais assistência. Agora aqui na fatologia, na página 7, na última linha, primeira página, né, aqui. Como podemos auxiliar na reversão da ignorância e do despreparo dos professores, autoridades e dos sistemas de ensino para receber as CONSRELs? Esclarecê-los a respeito da existência das CONSRELs seria uma das soluções? Eu acho que essa solução ela só é viável se houver predisposição das outras pessoas em entender do paradigma consciencial. Agora, não há necessidade de você explicar todo o paradigma consciencial para que as pessoas consigam entender que há faixas sociais, há pessoas, há crianças que precisam de mais assistência, que precisam de assistência especializada. E mesmo porque a maioria delas vive em ambientes familiares desestruturados ou tem uma carência social maior e que precisa de uma assistência especializada, né? Então, não há a necessidade de você explicar o paradigma consciencial. É óbvio que se você estiver diante de pessoas que já têm uma predisposição, já têm já têm condições de entender, perfeito, se conseguir esclarecer é a condição ideal. Mas não é uma condição necessária para que se faça um acolhimento melhor para essas consciências. A teoria da Heuerbeck
tão ampla e tão envolvente, né, que dá vontade de sair contando, né? Eu às vezes me pego, puxa, se ele soubesse da... A gente vendo muitos comentários e às vezes rodas de debates, né, entre especialistas, puxa, se eles soubessem da teoria da Heuvelbecks, mas você tem razão, eu concordo, não dá para você, não necessariamente precisa da pessoa compreender essa teoria para ela agir mais adequadamente, né? Tem as gradações, né, Júlio? Sim, sim. O verbete ele foi escrito dentro de uma enciclopédia de conscienciologia, então é mais no sentido de chamar a atenção dos intermissivistas ou das pessoas que já estão lendo a enciclopédia. Né? Não é uma publicação isolada. Agora, é interessante, vamos observar aqui com o tempo, mas eu acho muito interessante essa possibilidade que a própria enciclopédia propicia do acesso dos verbetes a uma pessoa leiga de fora. Faz uma interface em alguns temas. Mas, dependendo do tema, da expressão usada, a hora que você digita no Google, a enciclopédia aparece logo, imediatamente. E vamos torcer, então, para o seu título, para ele fazer um link, chamar a atenção de pessoas não necessariamente da Conscienciologia, porque ele tem essa riqueza aqui de temas, né? Você usou a palavra educação formal, que totalmente da Socin. E tem muita gente. E a Heuvelbecks. O tema da educação ele gera muita polêmica, não há consenso sobre direções assim em muitas áreas dentro da educação. Sim. Então há muito debate, há muita questão aí sobre ainda ser. Eu tive a felicidade, digamos, de fazer um pós-graduação lá no Rio, na UFRJ, em educação. E na época, nossa, eram muitas as discussões e tem muita questão, em muitas áreas se entra muito com questão de ideologia, em outras áreas se aborda mais a questão de aprendizado. A questão dos currículos é outro ponto, assim, isso. ultra polêmico, né, dos conteúdos curriculares. O que colocar e o que não colocar, né, o que priorizar. Exatamente. Enfim, esse sinergismo vai longe, né, Júlio? Sim. Então, vamos adiante. Aqui na Fatologia, na página 8, segunda linha, vemos estarrecidos um aumento exponencial de agressões de alunos aos professores nas mais diversas escolas. Esse fato tão triste tem solução a curto prazo? Olha, eu vejo que para enfrentar esse problema é necessário ter algumas atitudes. Não vai ser uma coisa só que vai resolver o problema. Mas, por exemplo, algumas iniciativas podem ser adotadas. Uma delas é a questão de colocação de limites, de se ter um código disciplinar dentro das escolas, mais efetivo. Um exemplo que saiu na mídia agora, recentemente, eu acabei não imprimindo, mas era a respeito de uma decisão judicial no município, numa capital, se não me engano, eu não lembro se era Campo Grande ou Cuiabá, que um juiz emitiu uma sentença criando, assim, estipulando regras para dentro da escola, mas dentro da direção da justiça restaurativa, mais ou menos assim, o aluno teve problema com indisciplina ou sujou alguma coisa, ele fica depois da escola para limpar aquilo que ele sujou. Então, sempre tem uma consequência para os atos que ele faz. Né? Isso eu vejo que é uma atitude educativa. O que nós fazemos tem consequências, o que nós deixamos de fazer também. Então, nesse sentido, é preciso ter essa noção de consequências. Outra coisa, uma outra necessidade é de profissionais que sejam gabaritados para atender as consciências naquelas necessidades. Então, isso que a gente estava comentando antes, e que está logo em seguida na fatologia, deixa eu ver onde é que está aqui, que eu menciono aqui os profissionais, a carência de profissionais dentro das escolas, para atendimento psicológico e atendimento social, uma assistência social e psicólogos, para dar um atendimento especializado, integral, para essas consciências mais perturbadas, para aquelas que têm distúrbios, que o professor não tem gabarito, ele não é
não estudou para isso, para atender esse tipo de problema. Então, acho que pelo menos com essas duas abordagens, a gente já resolve assim uma maior parte dos problemas, eu vejo. Deixa eu fazer uma colocação. Você vê a sincronicidade, né? Hoje cedo eu estava saindo de casa e vi uma reportagem de uma aluna, grande, moça já, bem grande, agrediu a diretora porque a diretora pediu para tirar o celular dela, e você vê que é praticamente uma possessão, né? Ela foi para cima da diretora, juntou no cabelo da diretora e espancava. Uma senhorinha, baixinha, pequena, diretora, e duas professoras não conseguiam separar ela daquilo ali. Depois, numa outra escola, a menina parece que foi, a professora virou para ela e falou que ela era negra, que ela estava estudando, não sabia para quê. A professora falando que o final dela ia ser doméstica e que ela estava perdendo o tempo dela, que ela deveria ir para casa e não deveria ficar ali estudando. Aí, nos Estados Unidos, ontem, aquele policial catou a menina, arrastou dentro da sala e jogou lá na porta, né? Que a menina se revoltou lá com o processo. Então, você vê que o negócio é dos dois lados, né? É aluno com professor e professor com aluno. Nos Estados Unidos, teve vários casos de professoras seduzindo jovens que foram presos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Jovens que a gente fala assim, 15, 16 anos, que a professora com problema de sexualidade praticamente seduziu o aluno. Então, esse negócio, esse verbete seu vem em cima da hora mesmo, para a gente poder fazer uma análise mais profunda do processo de educação que tem com os réus como aluno e tem com os réus como professor, né? Sim, você vê que é dos sem dois dúvida. lados do processo. E nesse processo todo, quando os professores que são os que... entenda aí a teoria da Heuerbeck. As comunidades extrafísicas mais doentias começaram a ser desativadas e muitas das consciências extrafísicas perturbadas desses ambientes começaram a ressomar. Quem que está enfrentando ou tomando contato com essa turma pela primeira vez? Lógico, são os pais, as famílias, mas em seguida são os professores. E o professor muitas vezes tem várias consciências, mais de uma, às vezes na mesma sala, com esse perfil. Então, e os professores não estão habilitados, preparados para isso, né? Então, isso aí já é uma situação nova, é uma situação que exigiria uma assistência de outros profissionais junto, né, para dar conta disso. Aí, nesse ambiente que não tem, ele não é preparado para aquilo, começa a enfrentar essa situação de estresse no dia a dia, com risco de agressão de todo tipo. Começa com agressões verbais, indisciplina, e pode chegar... Na escola, né? Oi? Alguns alunos vão armados para a escola, com faca, com revólver. Nesse sentido, aí, nesse ambiente, acaba se criando uma série de problemas para os professores também, inclusive burnout, o baixo índice de jovens que querem seguir a carreira, né? Então já está começando a ter o apagão de professores que se fala, né? Não tem mais gente que queira dar aula. Então isso é um indício assim muito sério de que precisa ser visto com atenção. Não é só salário, é mais coisa, tem mais esse fator das consréus envolvidas no meio. E eu fiquei, só para fechar, eu fiquei muito também chateado quando eu vi, fiquei até meio emocionado com um jovem, ontem, é tudo sincronicidade com o verbete, né? Ele falando que teve a segunda greve seguida em Sergipe, que o ano passado a aula deles teve que continuar até esse ano, em maio. E eles voltaram a ter greve, quer dizer, esse ano eles perderam. Vários deles já não sabem o que fazem, e ele falou assim, mas todo ano tem greve. Aí o rapaz do sindicato dizendo assim, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e tal. Quer dizer, como é que o jovem que faz todo esse esforço para estudar, o que ele tem a ver com a demanda do professor, que nada contra, mas se ele não se sente bem remunerado, é melhor ele procurar uma outra atividade do que ele ficar lá fazendo greve. Porque ele está tirando o lugar de outro e a coisa não anda, porque diz que todo ano lá em Sergipe tem greve. Aí entra uma série de fatores aí que acho que não vale muito a pena a gente entrar, que entraria um pouco na... Isso afeta toda a educação formal, né? Isso. E tem muitos desses sindicatos ou de organizações de professores têm motivação política aí atrás, ideológica, e aí contamina também todo o processo. Agora, do ponto de vista da remuneração, há algum tempo atrás foi retirado, pelo menos de uma boa parte dos professores, eu não sei se todas as esferas, mas dos professores, por exemplo, categoria federal, não tem database. Então, a inflação ela não é reposta automaticamente. Tem que fazer a greve para conseguir repor. Isso
tá nesse nível. Então, se não fizer a greve, vai depender de o governo ter a boa vontade de repor pelo menos a inflação. Antes tinha essa, mas hoje não tem mais. Então, eles, assim, até certo ponto, são quase que forçados a fazer greve, de certa forma. Porque senão não consegue, ou então vai todo mundo abandonar a educação. Ou ir para a escola particular, que de repente às vezes está até pagando mais, né? Mas a escola particular hoje já não está mais pagando tão bem, não. Em geral, assim, as informações que já me passaram é que não é assim tão compensador também. Então, a lei da demanda, né, e da oferta. Se os salários na rede pública são baixos, né, eles vão nivelando pelo mais baixo, claro. Porque tem essa... Não vamos entrar aqui no mérito, né, mas tem a problemática também da educação quanto indústria, né? O dinheiro, indústria né? econômico-financeira. Então, também já gera um outro problema aí também para os professores, né? Para todos, né? Alunos, pais, enfim. Ô, Júlio, professor Júlio, falando de educação formal, a minha filha dá aula numa faculdade federal e ela tem um pouco de conhecimento da conscienciologia. Ela fala que ela não perde um segundinho de dar uma força. E ela trabalha também no Instituto Federal, e lá é o período integral. E quando é um aluno que tem um pouquinho de problema, que é problemático, ela fica o tempo todo lá, só para dar uma força, para bater um papo. Ela está se sentindo muito, muito recompensada de fazer esse trabalho e está conseguindo um monte de coisa diante desses alunos problemático. Aí, na hora que eu estava olhando que você comentou, o Jorge comentou, aqui o princípio do menos doente ajudar o mais doente. É isso, não adianta, né? É o menos doente, já que ele está lá, tem condições, pode estar direto com os alunos. Eu acho que não tem coisa melhor mesmo dar essa força aí, aos pouquinhos, falando, sem nome de conscienciologia, sem os neologismos, mas fazendo uma assistência. Daí, acho que se todos os professores, né, tivessem um pouquinho desse conhecimento, já ia trabalhando. Com certeza ia ajudar bastante. Assim, uma das coisas que me motiva... Eu sou professor também, professor na rede pública federal. E uma das coisas que me motiva é justamente esse acompanhar da evolução do perfil do aluno no decorrer dos anos. Você pega o aluno lá, eu dou aula também no ensino médio na rede... Instituto Federal. De Institutos Federais, né? Então, ali você pega o aluno no primeiro ano do ensino médio. Muitas vezes ele chega totalmente perturbado de escola pública, que vem totalmente indisciplinado. Com o passar do tempo, você vai mostrando, vai convivendo com essa pessoa durante bastante tempo, dando exemplos, mostrando conhecimento, fazendo ele pensar, e aos poucos você vai vendo uma mudança de perfil, uma mudança da própria personalidade para melhor. E chega no terceiro ano, eles já estão, são outras pessoas, já estão agradecendo, felizes da vida. Olha, essa interação aluno-professor é muito bom, né? Isso, esse acompanhar dessa mudança é que é muito gratificante. Você sente a questão da recompensa proexológica aí no meio, né? O que ela fala, mãe, profissionalmente eu acho que eu estou fazendo a minha proex, vamos ver o resto. Mas eu queria perguntar para você sobre o paradoxo. Você poderia falar sobre ele? Onde está? Na página 9. Paradoxo do aumento dos conflitos nas escolas pela chegada de cons-réus ser sinal de avanço quando observado do ponto de vista da realidade. Porque, do ponto de vista, dá a impressão, se você olhar só a parte intrafísica, de que a sociedade está se degradando, que está havendo uma degradação. E agora, se você olhar isso do ponto de vista extrafísico, considerando a Reurbex, essas... um indicador de êxito da Reurbex. Isso, é um indicador de que essas consciências saíram de algum ambiente que estava piorando, que estava pior ainda, e esse ambiente foi desativado. Em geral, é isso que acontece, né? E aí essas consciências vêm para a ressoma.
E apesar de estarem perturbando ali, elas ainda estão melhores do que estavam extrafisicamente. Então, sob esse ponto de vista, isso aí acaba sendo um paradoxo. É uma piora aparente. Né? Oi. Eu gostaria que você ampliasse em la fatologia, sexta linha, sétima linha, na página 8, as lacunas formativas para os conreos. E se você pode correlacionar com o fato da massificação da informação virtual também. Eu vejo assim, isso aí eu coloquei junto com outro item da fatologia, que é esses currículos carregados de conteúdo sem aplicação prática para a maioria. Você acaba sobrecarregando o aluno com uma série de assuntos que não tem aplicação prática. Isso aí desmotiva o aluno, ele não vê conexão daquilo, não vê aplicação prática com aquilo ali e acaba não aprendendo o suficiente. Agora, por outro lado, o tempo e a energia utilizados para esse conteúdo que não vai ter aplicação poderiam ser usados para atender lacunas da formação de um cidadão. Por exemplo, no ensino médio, todo cidadão vai precisar gerenciar sua conta financeira, sua vida financeira. Mas não há praticamente nada sobre isso, sobre como você construir um pé de meia para se aposentar. Como tratar... Não se tem os rudimentos do mercado financeiro, por exemplo, não se fala sobre isso. E hoje a perspectiva de aposentadoria pública, ela não é boa, né? A previdência pública tem já está com um rombo bastante grande e se continuar desse jeito, a tendência é quebrar. Então, a questão financeira, todo mundo vai passar por isso. Agora, outra coisa, quase todo mundo em algum dia vai constituir família, vai ter filhos, pelo menos mais da metade. E não se fala nada sobre a educação de infante, a educação na primeira infância, para as pessoas que vão ser mães e pais. Uma outra coisa, todo mundo se alimenta todo dia, mas não há, ou há muito pouca informação sobre nutrição, sobre assim, cuidados com a própria saúde. Resultado, a maioria acaba comendo comida processada, que saiu essa semana agora sobre até um relatório lá da OMS dizendo que isso aí está vinculado a câncer, né, as carnes processadas. Então, além de outras, uma série de outras coisas aí que acabam prejudicando a saúde dela a médio e longo prazo. E agora, em vez de usar o tempo para assuntos como esse, eu dei alguns exemplos aqui, poderia ser uma série de outros exemplos, mas ficam se falando, por exemplo, na área de química, os spins dos elétrons lá, dos átomos. Alguém já usou isso? Eu não encontrei ninguém que tenha usado isso na vida depois do ensino médio. Os exames de lá, os cálculos de balística da física, também. Aquelas coisas da biologia lá, as monocotiledôneas, dicotiledôneas, aquelas coisas, assim, eu não encontrei gente que tenha aproveitado esse conhecimento, essas coisas tão minuciosas que se trabalha tanto aí no ensino médio em detrimento dessas coisas que são de formação do cidadão. Mas nesse sentido, ficam lacunas que mais para frente não são supridas. Eu queria fazer um comentário a raiz disso. Por exemplo, eu entendo o que você fala, eu estou de acordo. Só que eu he visto que na prática, pelo menos universitária, o que acontece é que os professores tentando ensinar coisas práticas banalizam já toda a informação. Então, por exemplo, o aluno chega e fala: não, mas eu não quero aprender esse nome desse músculo porque eu não vou utilizar isso, para quê? E aí é como que eu sinto que há uma banalização mesmo da aprendizagem como tal, porque não todo se aprende só porque não vai utilizar, uno também aprende para conhecer, me entende? Então eu acho assim, que como nós estamos nessa transição do paradigma, é bem difícil assim ainda compreender com profundidade que é prático e que é conhecer, porque uno não só conhece para
para desarrollarse no dia a dia, uno também conhece para aprender, para enriquecer-se, para conhecer outras coisas da existência mesmo, entende? Sim, eu entendo. Eu sinto assim bem que às vezes banaliza muito. Aí eu acho que vai de bom senso e também de formação, a própria formação dos professores para lidar com os temas. Muitas vezes, até em decorrência da desvalorização da carreira, os professores atuais que a gente vê, muitos deles, acabaram escolhendo essa profissão em última escolha, assim, como, não tem outra opção, acaba indo para a docência porque pelo menos tem um emprego. Mas, e aí acabam vindo muitas vezes as pessoas que não têm qualificação suficiente. Agora, eu entendo isso que você está falando, e esse assunto, eu penso que ele é ultra polêmico. A gente até comentou ainda há pouco a questão dos currículos escolares, são um tema, assim, dos mais polêmicos na educação, pelo que eu saiba. Agora, é interessante a gente pensar nessa colocação que ele fez, que ficou inserida aqui, né? E esse questionamento, qual seria o currículo ideal para uma Conchel? Né? Eu penso que certamente não deveria ser tão carregado em coisas mais sofisticadas, científicas e menos conscienciais. Deveria ser mais consciencial, né? Alguma coisa mais voltada para o próprio conhecimento, para o desenvolvimento, para a recolocação, não sei. É que eu acho que ainda assim tem muitos perfis diferentes de Conchel também. Claro, mas de todo modo, quando você citou a questão de especialidades, coisas muito específicas, por exemplo, de ciências biológicas ou ciências exatas, enfim, não importa. Talvez para uma pessoa que esteja tão carente, que há tanto tempo não ressoma no planeta, talvez precisasse de outras abordagens, né? Não sei, interrogação, né? Acho que isso é uma coisa ultra nova, mas que vale a pena a gente pensar, né? Eu até lancei essas coisas até como provocação, né? Porque precisa pensar em alguma coisa mais relevante de aplicação prática, né? E agora, para implementar isso que eu falei, é lógico que também vai precisar de estudo, né? Os próprios professores precisam estar capacitados para abordar esses temas, né? Hoje eles... Você me faz pensar algo, e é que aqui na Cognópolis uno está de algum modo também reurbanizando-se a si mesmo, não? Por exemplo, quanto nos custa a ortopensenidade? Pensar bem de todos e das coisas. Para nós é ainda uma dificuldade, não? Para manter essa ortopensenidade o tempo todo. E essa é uma inversão nos valores existenciais, cosmoéticos. Então, eu acho que se para nós que já temos curso intermissivo, isso é importante ainda e uno tem que esforçar-se e dedicar bastante tempo ao dia. Eu acho que para uma Conchel realmente deveria ser bem especificado em coisas cosmoéticas, de aprendizagem. E a última pergunta, assim, para fechar só, em parafatologia, você pode ampliar a escala lúcida das consciências pelo professor intermissivista. E como uno pode diferenciar quando uno isca algo do aluno, quando é uma questão pessoal, um assédio pessoal. Porque eu tenho uma hipótese, curiosamente, de que eu sempre que vou a dar aula a um grupo, eu na noite me projeto com uma consciência. E sempre é um patrão de consciência com assistência, mas eu ainda não identifiquei que aluno é. Só que sempre era na sexta na noite, então já eu comecei a associar com o grupo que eu dava aula. E aí eu ficava pensando, bom, hasta onde isso é meu, hasta onde isso é dos alunos, mas saiu essa hipótese. Pode ser, acho que até para ampliar, pode ser relacionado a você, pode ser relacionado aos alunos, pode ser relacionado ao tema que você vai abordar também. Aí isso, agora a competência, o que eu procurei trazer aqui é para que o professor intermissivista já tem pelo menos informação para desconfiar, para levar isso em consideração, que pode ser uma escagem e ficar mais consciente, mais lúcido com relação a essas escagens. E começar a trabalhar com isso pensando da maneira assistencial. Né? Não, agora passei a ter uma dor de cabeça, então vai lá e toma um remédio e continua de mau humor, aí não resolve.
O negócio é levar isso em consideração, observar quando iscou, ok, você passou a sentir o efeito da Consex na sua psicosfera. O aluno melhorou? Você tem condições de encaminhar essa Consex pela TENEPS, por exemplo? Ou de alguma forma, pela própria pensinidade, se ainda não faz TENEPS, pelo exemplo pessoal, pelo esclarecimento, por projeções, pelos recursos que estão à sua disposição, né? Então, é nesse sentido, né? De chamar atenção para isso. Dentro disso que você está falando, no trimônio, né? Na página 9, eu acho que ele cabe bem, né? O trimônio interassistencial, acolhimento, orientação e encaminhamento. Daquelas pessoas que não fazem, pelo menos a TENEPS, mas tem uma pensionidade, uma ortopensionidade, né? Sim, você pode fazer assistência, não é só a TENEPS que faz assistência para a Consciex. Você pode fazer assistência pelo exemplo, pela exteriorização de energias, pelo esclarecimento mesmo. Uhum. Então, não é a única ferramenta, né? Mas ajuda bastante. Se for tenepsista, isso ajuda bastante. E no sinergismo, na página 8, o primeiro sinergismo, acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é o sinergismo educação formal Helbex. Esse é o título do verbete, tá? Você podia explanar mais? Esse é o título do verbete. Então, tudo isso que nós estamos falando tem a ver com esse sinergismo. Essa convergência de esforços e de energias e de efeitos promovida tanto pela educação, no caso aqui eu estou chamando a atenção para a educação formal, porque é a que alcança a maior parte das pessoas. Agora, qualquer outro tipo de educação também tem a ver com isso, né? E a Reurbex. A reurbanização, ela atua favorecendo a educação no momento que ela limpa ambientes extrafísicos próximos às escolas ou próximos às casas onde as consciências vivem, as consciências vivem. Sim. Então ajuda na manutenção, na melhoria do holopensene. E, por outro lado, as consciências que estão saindo do extrafísico, que estão sendo tiradas dessas comunidades extrafísicas, estão renascendo. Então elas precisam de educação, de uma renovação, que é o ambiente mais propício para essa renovação, para essa assistência, para essas consciências, é a escola. Então, nesse sentido, o sinergismo. Que você escolheu esse tema. Oi? Nesse sentido que você escolheu esse tema, isso, né? Isso. Obrigada. Professor Júlio, na fatologia, na página 7, última linha. Você já comentou, né, mas ele faz uma outra colocação também. A ignorância e o despreparo dos professores, autoridades do sistema de ensino para receber as congéus. Uma professora do ensino médio indicou para minha filha de 15 anos o livro 50 Tons de Cinza. Lendo a fatologia, pergunto, é possível que tenha professores reurbanizados? Sem dúvida. Isso a gente já comentou, mas sem dúvida é possível sim. Agora, a ênfase do verbete é mais nos alunos, até em função da questão numérica, né? A tendência é ver mais alunos do que professores reurbanizados. E dentro daquela linha de que, né, daquela premissa conscienciológica de o menos doente, do princípio, né? Isso, o menos doente assistir ao mais doente, né? Então, mesmo que tenha essa incidência, que não seja tão baixa, tem sempre aquela gradação também, né? Mesmo entre os réus, está dando uma polêmica esse negócio do Enem ter caído Simone de Beauvoir, né? Quer dizer, o pessoal está revoltado devido ao processo todo dela envolvido com sexo, aquela coisa da pedofilia. Então, eles colocam um tema desse para o jovem estudar para ir fazer o Enem. Isso está dando um problemão também. Então, você vê que o negócio já vem até de cima, né, da organização, né? Aí quando começa a entrar o processo de ideologia no meio. Que está acontecendo muito. Isso aí, no Brasil está muito acentuado, exacerbado isso. Isso, porque isso eu acho que tem a ver com esse momento atual de quem está no poder, né? Então, isso está influenciando bastante, colocando muita ideologia na educação. Eu, particularmente, não sou... do processo todo, né? Isso, eu, particularmente, não sou favorável a esse tipo de influência ideológica dentro da educação. Respecto a la pregunta que
que fizeram agora, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco consciências reurbanizadas com deficiência intelectual, porque uma consciência reurbanizadas pode ter uma intelectualidade alta, chegar a Harvard, ser presidente de um país incluso, e fazer uma besteira, não? Por exemplo, Hitler era muito inteligente, ele usava a bomba atômica, enfim, quantas coisas se han logrado assim com inteligência anticosmoética, não? Então, sim, sem dúvida. Pode ser professor. Tem muitas... recentemente também saíram artigos a respeito, comentando que a forma como as empresas hoje estão estruturadas está favorecendo a chegada de psicopatas ao topo das empresas. Mas psicopatas mesmo, pessoas que não têm a sensibilidade, né, empatia, né? Agora, na piscinologia, quinta linha. Você poderia comentar a respeito do alívio das pressões holopensênicas pela desativação de comunexes baratrosféricas, em especial aquelas próximas às escolas, favorecendo a renovação sináptica em alunos, professores e funcionários? Esse é um dos princípios aí da reurbanização extrafísica, que o mecanismo de funcionamento da multidimensionalidade ele é assim, através dos pensenes, as comunidades extrafísicas elas influenciam e são influenciadas pelas comunidades intrafísicas. Então há uma interferência, uma influência mútua. Se a comunex é perturbada, é patológica, a influência vai ser patológica em cima daqueles ambientes intrafísicos que coexistem, que vivem no mesmo local. No momento que há uma ação de desativação dessas comunidades baratrosféricas, há um alívio dessa pressão holopensênica, dessas influências extrafísicas negativas sobre as consins. Aliviando essa pressão, há um favorecimento da renovação sináptica, porque é difícil haver a renovação sináptica quando a gente está dentro de um holopensene totalmente desfavorável. Então, quantas vezes... nessa questão da influência de holopensene, quantas vezes você já conhece alguém que foi num supermercado com uma lista de compras e voltou com outra lista? Então isso tem a ver com esse holopensene de compras nesses ambientes de compras. Então a mesma coisa acontece com comunidades, muitas delas até seculares, ou em certos países até milenares, elas estão há muito tempo já consolidadas e influenciando o holopensene daquele local. Então, no momento que é desativado isso, é que se favorece essa renovação sináptica, essa renovação holopensênica e, por consequência, renovação sináptica. Agora, Júlio, tem uma pergunta aqui sobre os currículos, eu acho que eu pulei. Na Fatologia, página 8, final da sexta linha, notamos a existência da maioria dos currículos carregados conteúdo sem aplicação para a maioria. Aí ele pergunta por que existe esse ensino de disciplinas que jamais serão usadas na vida adulta cotidiana. Como se criam esses currículos estapafúrdios? Olha, eu não sei exatamente como se criam, não cheguei a pesquisar isso a fundo. Mas, assim, pelo que eu vejo hoje, uma boa parte disso se mantém pelos interesses de grupos. Aqueles professores, o professor de física, ele estudou tanto aquele assunto de física que ele gosta de dar aula daquilo e não quer abrir mão daquele conteúdo para aprender outro conteúdo, ou às vezes perder carga horária para alguma outra disciplina, seja de finanças ou seja de humanas. Então há uma certa defesa aí daquele conteúdo que ele já está acostumado a dar, ou que ele estudou para ministrar. Então, agora, como surgiu isso, aí eu já não sei dizer exatamente por onde que surgiu, mas eu acho que é uma construção histórica. Agora, na fatologia, gostaria que você, página 8, oitava linha, que você comentasse acerca da hipótese de legiões de consciências terem acesso agora à educação formal pela primeira vez na série de vidas intrafísicas. Vamos considerar aí os fatores aí da explosão populacional e a história da humanidade, a história da educação dentro da humanidade.
levando aí em consideração alguns números, né, nós temos, segundo os 700 experimentos, na época, lá em 1994, a estimativa era de que havia em torno de 9 consciexes para cada consim. Em torno de 50 bilhões aí de consciências, entre consins e consciexes, convivendo aqui no planeta. A maioria delas extrafísicas e em condições patológicas. Dentro da história humana, a educação universalizada, ou agora que está se fazendo, a partir do século XX, da segunda metade do século XX, que se fez um esforço maior de universalizar a educação básica para a população em geral. Antes, a educação era restrita a certos grupos sociais. Então, era sempre mantido uma grande quantidade de gente fora das instituições de ensino. Se você levar isso em consideração, há uma grande probabilidade de muitas dessas consciências extrafísicas terem ressomado já, ou estarem há bastante tempo sem ressomar, e nas vidas anteriores dela, quanto mais para trás, mais restrito era o acesso à educação. Então, muitas delas, até hoje, nunca tiveram acesso à educação. Estão tendo agora pela primeira vez, nessa vida atual. Então, para essas consciências que não têm uma referência anterior, é sempre um pouco mais trabalhoso você desenvolver, começar a aprender tudo aquilo a partir do zero. A quem já aprendeu a ler, quem já leu várias vezes em outras vidas anteriores, até já escreveu livros, já tem muito mais facilidade com essas disciplinas, com as línguas, com a matemática, com as coisas, pelo menos o ensino básico. Já tem noção disso. Agora, quem nunca esteve em instituição de ensino antes, está tendo isso pela primeira vez. Então, essas são consciências que precisam de mais assistência. Ô, Júlio, mas dentro disso aí que você está falando, que tem pessoas que nessa vida já estudaram só até a 4ª série, antiga, né, primária. Isso também é o que você pode estar falando? São com réus também? Porque em outra vida ela não deve ter estudado nem escrito. Ou... Eu acho que é difícil a gente fazer uma regra, estabelecer uma regra para isso. Porque é possível que pessoas tenham até estudado mais em vidas anteriores e nessa vida, não, até pelas condições sociais, possível, não tenham tido acesso decente à educação. Só para citar um exemplo a título de hipótese de pesquisa, tem uma pessoa pode ter sido desde uma pessoa, um rei, por exemplo, pode ter sido um monarca, e numa vida seguinte, em função daquilo que ele fez e todos os ajustes que precisam ser feitos, ele pode vir numa condição de não conseguir ter acesso à escola, ou de crescer e continuar sendo analfabeto ou semi-analfabeto a vida inteira. Sim. Então, aí já mostra assim, que isso não dá para estabelecer uma regra para todo mundo, mas assim, é possível, mas eu diria que uma boa parte, o fator que mais influencia isso, da pessoa ter parado de estudar até a 4ª série, acho que é fator social mesmo, não é tanto o fator de onde que ela veio. Se for a primeira vez que ela veio para a escola e a pessoa tem motivação, tem interesse em aprender, tem vontade de aprender, isso, acho que ela consegue superar isso. Mas tem que ter condições, acho que até sociais, de atendimento para isso. Sim. Tá, obrigada. Júlio, você pode comentar a frase enfática? O sinergismo Educação Formal Reurbex potencializa o trabalho tarístico dos reeducadores lúcidos e é uma verdadeira mega-tarefa junto ao maximecanismo interassistencial multidimensional. Aqui eu estou falando de reeducadores lúcidos, então estou partindo do princípio aqui que a pessoa já tem noção do valor do trabalho dessa assistência através da reeducação. Especialmente aqui, estou falando especificamente aqui para os intermissivistas. Então, o trabalho tarístico desses reeducadores, ele é potencializado por esse sinergismo, por essa ação conjunta da Reurbex, porque você acaba, primeiro, você tem um ambiente mais favorável do ponto de vista extrafísico ou de holopensene
para exercício da docência, na medida que foram desativadas as comunexes mais patológicas próximas. Então já tem um ambiente mais favorável aí. E outra coisa é a assistência extrafísica. O maximecanismo tem aí a questão dos amparadores envolvidos que ajudam nesse processo. Desde encaminhamento de consciexes, inspirações, uma série de fatores aí que, se contar com o maximecanismo, o trabalho rende mais, né? Agora aqui na tecnologia, página 8, primeira linha. Você poderia aprofundar as técnicas didáticas para acalmar a turma de alunos e também as técnicas didáticas para manter a atenção dos alunos? Eu acho que não dá para fazer não sei se tem uma técnica específica que funciona para todo mundo, para todos os professores e para todas as turmas de alunos. Então, acho que daí é uma coisa para ser construída, para ser verificada, para ser estudada. Mas tem algumas coisas que eu acabei usando dentro da minha carreira lá no ensino médio. Aqui nós estamos falando de alunos, não estou falando de turma de alunos intermissivistas em aulas de conscienciologia. Estou falando lá na educação formal, onde você não aborda explicitamente o paradigma consciencial. E muitas vezes as crianças que estão ali não estão ali por vontade própria. No caso de conscienciologia, o aluno está ali por vontade própria, não tem problemas assim de acalmar ou de problemas de indisciplina mais sérios. Mas nessas turmas, em educação formal, tem problema com indisciplina. Então, algumas técnicas que podem ser usadas. Uma delas, no meio da algazarra, você solta uma piada, por exemplo, e muitos dos que já estão... a turma que está prestando atenção começa a dar risada em conjunto, e essa turma que não estava prestando atenção, eles ficam perdidos, porque o que ele falou, o que ele falou, e silenciam. Essa é uma técnica que funciona. Outras coisas que funcionam é você começar a envolver os alunos que estão dispersos, chamando ele pelo nome, fazendo questões, envolvendo o aluno no meio. E principalmente identificando aqueles que é o epicentro da bagunça. Então esse é o aluno que tem que ser, digamos assim, chamado para a aula. Em casos extremos, assim, em último caso, eu já cheguei a usar as técnicas principalmente quando eu não conheço a turma ainda, quando a turma está chegando, bem indisciplinada, eu vou lá perto do aluno e pergunto qual que é o nome dele, e aí coloco esse nome ali no quadro para eu lembrar de interagir com ele, aí de fazer as perguntas para ele. E aí, quando faço isso, colocando o nome dele lá, parece que ele desassedia, porque parece que ele murcha, ele sai daquele burburinho todo e ele começa a prestar atenção. E isso é uma coisa que eu tenho, assim, mas isso aí já é uma abordagem para mim mais extrema. Eu não uso isso sempre, não. Chamar atenção, sim, mas assim, chamar atenção, chamar pelo nome e continuar dando aula do mesmo jeito, em geral, não funciona muito. Para mudar o tom de voz também ajuda, fazer conexão daquilo que você está ensinando com situações do dia a dia, quando isso é possível, né? Situações do dia a dia do aluno, e perguntar, por exemplo, inserir nisso exemplos de que isso que você está ensinando acontece no dia a dia dele. Então são algumas técnicas que podem ser usadas aí, mas isso depende muito do estilo de cada professor. Tem professor que tem mais facilidade em fazer piadas, tem outros que são menos. Então depende do estilo de cada professor. Cursinho, a gente vê muito isso, né? Os professores conseguem um nível de atenção muito alto em cursinho. E olha que o pessoal, muitos têm ali no fundão da bagunça. Eu participei do cursinho do ângulo. Era uma atenção praticamente 100%, porque eles têm técnicas de fazer brincadeiras com um material muito difícil, literatura, português, são matérias consideradas até chatas, e tinham professores assim com um nível de descontração muito grande, e a gente, além de aprender, fixava o negócio. Então tem realmente maneiras e técnicas sem bater de frente com o aluno, né? Sem ter que fazer aquela ostensividade. Tem sim. Macetes. Os cursinhos são especialistas em contratar professores que são showman, né? Então isso ajuda. Mas agora tem outra coisa assim, bastante séria dentro do cursinho, que é a avaliação. Quem faz a avaliação não é o professor.
Não é o professor que avalia isso. Aí o professor deixa de ser um adversário e passa a ser o colega aquele que vai ajudar a enfrentar o problema que está lá na frente, que vai ser o vestibular. Então, tem um autor que defende isso, que é o Pierluigi Piazzi, do livro Ensinando a Inteligência. É bastante vendido esse livro aí. Ele defende uma educação onde o professor que dá a aula, ele só ensina. O outro tem que ser uma outra entidade que vai fazer a avaliação desse ensino. E aí já muda completamente o perfil das pessoas, do perfil de atenção, o perfil... Os próprios outros alunos acabam silenciando quem está fazendo bagunça, porque eles têm a noção de que se eles perderem o tempo daquela explicação, aquilo ali pode fazer falta para eles. Então, há uma inversão só nessa questão da avaliação. É lógico que, além disso, tem a questão da seleção dos professores para o cursinho, que, em geral, sabem fazer esse show, essa descontração. Isso ajuda. Oi, eu queria saber sua opinião de uma pergunta que sai um pouquinho do tema, mas, por exemplo, você que opina do presídio para com os réus menores de idade que cometeram algum delito assim, homicídios, coisas por esse estilo? Olha, eu acho que tem que ter algum tipo de limite, porque uma das coisas que fazem parte da educação desde a infância é a questão do limite. A criança, ela testa o limite, ela pede um limite para os pais. E muitas vezes o que falta na educação, tem faltado bastante, acho que é essa questão de colocar o limite, as consequências daquilo que ele faz. Agora, tem a questão também dependendo da gravidade desse limite, desse delito, é lógico que essa pessoa ela não está preparada para conviver em sociedade. O caso de menores que matam, né? Não estão preparados para viver em sociedade. Agora, se vai juntar ou não no mesmo presídio de adultos, aí eu particularmente sou favorável a criar um ambiente separado, mas que consiga fazer a ressocialização desses indivíduos, mas aí também não simplesmente prender, eu acho que só não resolve. Tem que ter essa questão do assistente psicológico aí no meio, né, para dar o suporte psicológico a essa renovação, a essa reestruturação do jeito de pensar. Eu perguntei porque na Colômbia, de onde eu sou, a primeira vez que eu escutei essa proposta de um político, eu fiquei apavorada, porque eu não conhecia a conscienciologia, mas com o tempo eu comecei a compreender que realmente pode ser uma opção. Além que esse fenômeno de que os menores de edad cometían delitos, asesinatos, todo demás, eran utilizados por otros que eran mayores, bandas, mafias, en fin, para que, o sea, usar a ellos para hacer los delitos que ellos querían, y ahí era peor ainda, ¿no? Entonces no solo son con los reos menor de edad, sino también otras, todo el grupo que está junto de ellos. Y una propuesta que hacía a pessoa que eu achei bem interessante es que lo que proponían era que ellos tenían que rehacer lo que hicieron. Acho que você comentou alguma coisa por el estilo. Justiça restaurativa. Exacto. Y yo acho así eso bien legal, porque es lo que uno, de alguna manera, la serie que se trata de eso, uno viene a desfazer lo que uno fez. Não? Sim, sim. Então... Isso dentro até da justiça e do direito é uma das coisas que eu acho que é mais avançada, é essa justiça restaurativa. Mais do que simplesmente justiça punitiva, né? É para consertar aquilo que fez errado, né? Para quem tiver interesse, tem o verbete. Professora Ana Ferreira. Ela fez esse verbete. Bem interessante. Mas você tem razão, é das mais avançadas, sim, pelo que eu entendi. Bacana, bom, bem interessante. Agora, não se aplica ainda, claro, em todos os âmbitos, né? Tem umas restrições óbvias, porque você tem toda a questão penal e já estabelecida
Mas é muito bacana, muito interessante. Eu acho que ela, E essa- ela tem uma força pedagógica mais forte. É, claro. Dessa coisa de ter que consertar aquilo que fez errado, né? É Eu acho bem que... na linha da reeducação. Isso, isso. Agora, isso que você comentou tem a ver com a questão da maioridade penal, né? Que vem sendo bem discutido no Brasil. Aqui também tem esse problema de maiores se utilizarem de menores, porque eles ficariam livres, né, isentos de punições mais específicas. E nisso gera todo um problema. Enfim, é uma grande discussão, uma grande polêmica, né? Porque tem aqueles que pensam que não adianta definir a maioridade penal, porque isso só vai fazer com que se criem infratores de idade mais baixa ainda. Mas, enfim, é uma polêmica, problema. Tem países, inclusive, que não consideram idade nenhuma. Se ele matou nos Estados aos Unidos, 10 anos... eu penso que é bem baixa a idade, né? Tem Bom, quer perguntar? Vamos. Eu não sei se já se falou, mas na página 9, na paradoxologia, esse paradoxo me parece muito interessante. Poderia aumentar um pouquinho essa explicação? É o único paradoxo que tem. A gente já comentou sim, mas não tem problema, vamos lá. O paradoxo de o aumento dos conflitos nas escolas pela chegada de conréus ser sinal de avanço quando observado do ponto de vista da Heuerbeck. É que, se a gente considerar só o ponto de vista intrafísico, pode parecer que nós estamos num estágio de degradação do ambiente terrestre, da Terra como um todo. Mas agora, se a gente considera também as dimensões extrafísicas, aí começa a ver que esse processo é um processo de amadurecimento planetário, porque essas consciências que estão chegando agora, elas estavam piores ainda em ambientes extrafísicos. Então há uma melhoria geral que está acontecendo. Então, é que realmente o professorado, tanto aqui como em outros países, que tem esses mesmos conflitos, ¿no? Con alunos difíciles, ¿no? Y difíciles y hasta asesinos, ¿no? No está preparado el profesorado para poder estar en condiciones de hacer una mínima recuperación con ellos. Porque es bien difícil, ni siquiera un equipo multidisciplinar sería el ideal. Hablar del ideal en algunos países es difícil. El profesor, el psicólogo, el pedagogo, el asistente social, ese sería quizá el camino, ¿no? Só que es difícil tener todo ese equipo hoje em alguns países, inclusive aqui também. Sim, eu mencionei isso aqui também no verbete. Eu defendo também essa ideia de que é necessário essa equipe multidisciplinar. Até pedagogos têm até com mais frequência dentro das escolas, mas psicólogo e assistente social são poucas as escolas públicas, pelo menos, que têm esse tipo de estrutura, de equipe para atender. E realmente precisa disso, porque o professor ele não estudou, ele não é especialista no atendimento a esse tipo de patologias mais intraconscienciais, mais severas, enquanto precisaria de um profissional especializado nisso, né? Só que é uma oportunidade única de fazer essa assistência. Quero dizer que estão vendo nestas épocas, quizá nos últimos anos, esse tipo de pessoas, de conreos, não? E a verdade é uma pena, porque não se consiga, ha sido uma vinda para pouca coisa, não? Não sei como... Eu não sei se daria para dizer que a oportunidade é única, mas a oportunidade é importante nesse momento, ela é crítica de assistência, né? Quando essa criança chega na escola, e o ideal é que tenha condições de ser atendida em toda a sua necessidade, todas as suas carências aí. Mas se isso não acontecer agora, vai acontecer mais para frente, mesmo que seja em outra vida. Mas isso nesse período, o ideal seria evitar esses problemas todos. O ideal seria agilizar a educação de todo mundo que conseguisse, né? Evitar a proliferação aí de problemas que seriam...
outra coisa que não tem a ver com isto, mas eu acho que Valdo falou que havia uma estimação de porcentagem, já não de 9 com respeito a 1, sino de 5, que havia descendido bastante. Sim, porque houve alguns fatores aí. Uma delas são as transmigrações interplanetárias que acabaram esvaziando ou mandando mais consciências para outros planetas do que vindo para cá. Então o fluxo extrafísico acabou sendo mais de saída do que de chegada. E uma grande quantidade também de nascimentos, né? Então a população também cresceu. Então é lógico que essa proporção acaba sendo diminuída. Já reduziu bastante. Já reduziu bastante. Isso já por si só já é um indício aí da diminuição dessa pressão holopensênica, extrafísica sobre as consciências, né? A tendência aí é as pessoas conseguirem pensar melhor. Agora, professor Júlio, aproveita as redes sociais para postar frases de impacto nas pessoas. Muitas dessas frases são insights que têm embasados na Conscienciologia e em outros livros que leio. Muitas pessoas se sentem escandalizadas ou levam para o lado pessoal, pensando que estou atacando suas crenças. Gosto de chamá-las para debates e discursos, mas elas têm certo receio e não vão. Penso que seja pela insegurança que suas crenças proporcionam. Aí ele pergunta, estou contribuindo com a reurbanização dessas pessoas? Eu acho que assim, a reurbanização ela é uma coisa coletiva, né? Tá mexendo, urbanização é de cidade, mexer com a urbe. Agora, aqui é reciclagem, né? Isso, pode ser com a reciclagem, com a reeducação. Aí sim, pode estar mexendo sim. Agora é importante ver o resultado disso, porque muitas vezes a gente acha que está mexendo com a pessoa, colocando essas frases de efeito, e às vezes o efeito acaba sendo o contrário, porque a pessoa muitas vezes acaba se distanciando da gente, que poderia, em vez disso, ela poderia, estando mais próxima, ser mais impactada pelo nosso exemplo de vida, pelas nossas atitudes. Então, aí há que se vê o exemplo, o efeito disso. Qual é o efeito que tem causado nas pessoas? Se é principalmente esse efeito do afastamento ou das pessoas que simplesmente medo. Aí talvez não seja a melhor opção. Nem todo mundo a gente vai conseguir alcançar com essas frases de efeito. Às vezes o exemplo é a melhor alternativa. E às vezes uma expressão ou uma palavra ou algum conceito mais sintetizado e não tão impactante, às vezes é mais efetivo, né, para a pessoa, né? Eu gosto dessas frases de efeito. Agora, é lógico, vai ter, dependendo de qual frase que vai mexer com as crenças das pessoas. E aí pode não ser tão assistencial para elas, né? Porque nessas horas é bom dar um jeito de fazer as pessoas refletirem, pensarem, né? Não ficarem com medo, receosas de derrubar. Mas, enfim, depende também, né? Vai depender da maneira. Mas isso que você falou, acho bem importante, a pessoa ficar atenta ao que ocorre, né? Isso, é o resultado, né? Vai vendo, isso é um aprendizado também, né? Uma coisa também, a gente não vai acertar sempre, não dá para esperar que todas as nossas atitudes vão surtir o efeito desejado. É importante também tentar com a coerência no melhor do que a gente conhece. Então, se está fazendo isso no seu melhor dos esforços, vá em frente e observe o resultado. E vai ajustando o tamanho do TACAP, aí, o tamanho o nível das frases aí de acordo com o seu público. Respecto a isso, por um caso que aconteceu uma vez, eu fiquei pensando assim, porque há algumas boas frases de pessoas que não são muito éticas. Por exemplo, esse caso de Osho, que é um altruísta e todo, mas depois foi revelado que tinha toda uma biografia super ruim. Então eu acho que as frases, eu leio, as frases são positivas, mas estão com uma energia negativa. Então uno não pode ser ingênuo com essas coisas também. De pronto isso atinge a um público, atrapa esse público e a pessoa tem uma boa intenção,
mas detrás de isso há uma ingenuidade, assim, de não saber que essas palavras têm uma energia que não são muito cosmoéticas. Não, ele tentou um historial de promiscuidade, enfim, de várias coisas assim, que contradiziam incluso as coisas que ele falava. Então, eu acho que também há que ter muito cuidado com essas coisas, não sei, isso é uma opinião. E há que se ver também a questão multidimensional, no caso, né? Então, um cara desses dando... fica soando muito falso. Ficar só na cidade da conscienciologia não é isso, só que uno tem que ser assim bem minucioso, não sei, frente a essas questões. Agora, professora Dulce, pergunta fora do tema. Ontem à tarde, ao deitar-me para um cochilo, entrei em catalepsia projetiva. Lembro-me que fiz um grande esforço para sair do corpo. Todas as partes do meu corpo estavam leves, mas a cabeça parecia estar pesando 1 tonelada. Fiz muito esforço para sair, mas não consegui. Escutei vozes extrafísicas me acusando de alguma coisa e o ambiente ficou muito pesado. Depois que saí da catalepsia, fiquei com uma leve dor de cabeça. Essa dor de cabeça se deu por causa do esforço que empreguei ou foi por causa das energias das consciências extrafísicas? Olha, dor de cabeça é sempre um problema, né? É difícil a gente definir assim, a causa específica, principalmente se você tem mais ou menos sensibilidade em função da sua fisiologia e da sua relação com a dor de cabeça. Agora, em geral, pelo que você está colocando, a gente sabe que os bloqueios energéticos, a ação de consciências mais patológicas, criam esses bloqueios, ajudam a gente a ficar nessa situação, vamos dizer assim, de congestão energética e que isso pode se refletir em dor de cabeça. Então, pelo que você está falando, foi mais efeito de consciência extrafísica do que do seu esforço. Em geral, esforço de mexer com as energias, principalmente se for para uma causa nobre, como sair do corpo com boa intenção, geralmente não dá nenhum tipo de dor de cabeça. Agora, então, parece que é isso. Agora é bom você ficar atento, pesquisar se isso ocorre novamente. Você disse que sentiu o ambiente pesado, então isso é um indicador aí de patologia, né? Provavelmente consciências mais nocivas, mais patológicas, provavelmente tentando impedir você, ou impedir ou que tirar você do corpo até para assustar, né? Enfim, aí tem várias alternativas. O mais importante aqui é você registrar essa ocorrência, tentar memorizar os detalhes disso, para que você possa mapear as ocorrências daqui para frente e tentar chegar a algumas conclusões aí mais específicas, né? E uma coisa importante, assim, essa questão da catalepsia, ela é comum isso também. Pelo menos nos relatos que a gente ouve, assim, nas minhas experiências pessoais, essa tendência da gente ficar preso pela cabeça. Comigo acontecia muito isso. Porque justamente é onde você está com raciocínio, você, em geral, tem aquela, vamos dizer assim, aquela fixação pensênica e energética. Então, é importante você tentar fazer exercícios, de mexer mesmo mais com as energias, no sentido de tentar descoincidir a cabeça, que certamente é uma condição mais comum, você ficar preso pela cabeça. Não sei se vocês querem completar. Aí, Claudirene, especialista em projeção, você, Júlio, não sei se você quer comentar alguma coisa. Uma questão de sugestão aí, se o ambiente não está assim, tão positivo dentro de casa, uma coisa que se pode trabalhar é a blindagem do próprio quarto. Começar a trabalhar com as energias ali, esterilizar bastante energias, limpando o ambiente, blindando o seu próprio quarto. Foi então, um cochilo, ele tirou um cochilo. Provavelmente estava no quarto, né, em casa. Isso, se o ambiente não é o próprio ambiente, aí às vezes não... Vale a pena, bem lembrado. Agora, na fatologia, página 8, 8ª linha. Logo que li a definologia, me veio a ideia
A hipótese de legiões de consciência terem acesso agora à educação formal pela primeira vez na série de vidas intrafísicas. E fiquei pensando na responsabilidade que temos. Você poderia comentar os desafios decorrentes dessa hipótese? Os desafios decorrentes da hipótese? Dessa hipótese da educação formal pela primeira vez na série de vidas intrafísicas. Olha, essas são as consciências que mais precisam de assistência. Primeiro, porque ela já vem de um ambiente mais patológico, uma consciência reurbanizada, e se ela ainda não teve acesso à educação antes, ela não tem referencial, não conhece, nunca passou por esse processo de ensino mais sistematizado e pela sequência de conhecimentos que são tratados ali. Então, tudo isso para ela é novo, todo o ambiente é novo. São essas consciências que mais precisam de assistência. Então, e essa assistência, ela vem não só pela exigência do trabalho do professor, de tornar a matéria mais assim, palatável, mais fácil de ser aprendida, mais fácil de ser entendida, mas também o atendimento às outras consciências, às outras necessidades da consciência. Então, a questão o psicólogo estar ali para ajudar nos desvios de comportamento que eventualmente ela tenha, nas carências ou nas formas equivocadas de pensamento, nas formas deslocadas de pensamento. Então, por isso que entra aí aquela equipe multidisciplinar, né, para dar esse suporte mais integral à consciência aí que está chegando. Acho que esses são alguns dos pontos aí mais importantes, né? A assistência precisa ser dada e de maneira mais personalizada para ela. Agora, na parafatologia, na 4ª linha, você poderia abordar os indicativos da assistência de serenões na Organização das Nações Unidas, ONU? A Organização das Nações Unidas, ela é uma das principais organizações que busca a cooperação entre as nações, entre os povos, então, no sentido de manter a paz, de favorecer o desenvolvimento, de ajudar, de fazer assistência às consciências. E um dos organismos que a gente está tratando aqui, que tem relação com o tema do verbete, é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então, ela é vinculada à ONU. Desde o 700 experimentos, o Valdo comenta lá, um dos serenões que ele traz a informação é o reurbanizador, e uma das coisas dele lá é que ele presta um suporte mais direto a essas organizações, no sentido de acolher, de dar um suporte para as consciências que estão chegando, para as consciências extrafísicas que estão sendo reurbanizadas. Então, isso acho que tem relação com o tema do verbete. Agora, indícios de... Ele pediu aí para falar sobre... Os indicativos, né, da assistência dos serenões na ONU. Eu acho que, em parte, a universalização, o consenso que envolve essa necessidade de educação, acho que tem a ver com isso, com a assistência universal. Acho que não é muito simples de você encontrar esses indícios, né? Os próprios serenões cuidam de camuflar o indício deles. Agora, esses vários projetos, né, e essa... Tem um dos projetos que eu mencionei aqui, esse projeto da Unesco aqui, o Educação para Todos, EPT, eu trouxe aqui o relatório conciso, a primeira... Peraí, aqui... Ótimo. Tá lá, ele está citado aí nas referências, como um documento que é fácil você baixar ele da internet, o Relatório de Monitoramento Global da EPT, 2015. Esse aqui são as primeiras páginas do relatório conciso. Ele mostra o resultado de 2000 a 2015 do andamento desse projeto, que foram 160 nações, se não me engano, que assinaram em Dakar em 2000, acho que 2000, a partir de 2000.
Então tem alguns resultados aqui desse... Eu coloquei alguns dados aqui no meio do verbete, mas aqui tem mais informações, né? Ainda há, atualmente, 58 milhões de crianças fora da escola no mundo. Cerca de 100 milhões de crianças que não completarão a educação primária. Isso dados atuais. Então, apesar desse esforço todo que houve, ainda tem muita criança fora da escola, muita gente que a educação formal ainda não alcançou nessa vida. Então, algumas CONSRELs ainda vão até a próxima vida para ter acesso à educação formal. Agora, tem uma série de dados positivos, né? O lado positivo é que o número de crianças e adolescentes fora da escola diminuiu quase pela metade desde 2000. Estima-se que 34 milhões de crianças a mais terão frequentado a escola em decorrência do progresso mais rápido desde Dakar. Ou seja, em função dos esforços dessas nações envolvidas nesse projeto do Educação para Todos, nesses últimos 15 anos, aí, 34 milhões de crianças a mais entraram na escola. Eles fizeram a projeção de, se continuasse no mesmo ritmo que estava na década de 90, e os resultados obtidos a partir dessa conferência, a partir desse projeto. E aí a diferença foi isso aí, em torno de 34 milhões de crianças a mais. Agora, tem muitos desafios ainda pela frente. De maneira geral, esse relatório ele tratava com 6 objetivos, tinha 6 objetivos comuns para alcançar. E foram conseguidos progressos em cada um desses objetivos, mas alguns deles ainda estão longe de conseguir atendimento, né, de conseguir ser atendidos de maneira integral. Então, um que ele cita aqui: de maneira geral, a baixa qualidade da aprendizagem no nível primário ainda faz com que milhões de crianças deixem a escola sem ter aprendido o básico. E um dos objetivos era a melhoria da qualidade da educação básica. Então, não só, um dos objetivos era a universalização da educação básica. Eu tenho aqui os objetivos, acho que vale a pena até dar uma lida nele. Primeiro objetivo, educação e cuidados na primeira infância. Expandir e melhorar a educação e cuidados na primeira infância, principalmente para as crianças mais vulneráveis e em situação desfavorável. Aí é o atendimento às crianças em idade pré-escolar, né? O segundo objetivo, educação primária universal. Garantir que até 2015, todas as crianças, principalmente as meninas, crianças em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso a uma educação primária completa, gratuita, obrigatória e de boa qualidade. Então, alguns progressos aqui nesse ponto aqui eles conseguiram. A taxa líquida de matrícula na educação primária era de 84% em 99, e a previsão é que alcance 93% em 2015. Então, 84 para 93, antes de 84, então, se a gente considerar, tinha 16% fora da escola. Para 93 são 7%. Então, houve uma redução aí de mais da metade foi atendida nesse período. Objetivo 3, habilidades de jovens e adultos. Aqui entra a educação de ensino médio, a educação de profissionalização, né? Então, também se conseguiu, em alguns casos, a melhoria, mas em alguns casos não, nesse quesito aqui. O objetivo 4 era a alfabetização de jovens e adultos. O objetivo 5 é paridade e igualdade de gênero, porque em muitos países, principalmente os mais pobres, as meninas têm mais dificuldade no acesso à escola do que os meninos. Mas, por outro lado, o que se observou é que, uma vez matriculadas, as meninas têm menos chance de desistir ou mais chance de completar as séries básicas. Entre 99 e 2012, o número de países com menos de 90 meninas para cada 100 meninos matriculados na escola, na educação primária, caiu de 33 para 16. Ou seja, antes tinha 33 países onde tinha menos de 90 meninas para cada 100 meninos. E esse número de países caiu para 16. O sexto objetivo é qualidade na educação. Então, nesse sentido, alguns lugares do mundo aqui melhoraram e outros lugares nem tanto na qualidade da educação. Aí tem os gráficos aqui mostrando alguns resultados, tá?
Ótimo, bastante efeito, né? Resultados interessantes. E se considerar que esse esforço ele é inspirado pelos serenões, isso aí já mostra um pouco do efeito prático, né, dessa atuação. E minha pergunta é no efeito mesmo. É na página 9, a segunda linha, o efeito da chegada de muitas CONRELs quando o sistema de ensino não está preparado para elas. De uma maneira ou de outra, a gente já comentou, várias dessas coisas relacionadas a esses efeitos. Mas, por exemplo, a indisciplina na sala de aula, a evasão escolar, até essa taxa de agressão a professores, isso tem a ver com essa chegada com os réus de consciências mais perturbadas. E, por hipótese, a maioria com os réus. Né? Então, isso eu acho que esses aí são os efeitos mais diretos, né? E quando uma criança ela é hiperativa, qual é o método que você pode usar? Olha, eu acho que aí, eu não sou especialista em hiperatividade, mas aí acho que poderia entrar até um auxílio de um psicólogo para ajudar no tratamento disso aí. Agora, tem coisas aí relacionadas a usar, às vezes a pessoa tem mais energia, ou tem mais movimentação, é mais rápida, e muitas vezes é diagnosticada como hiperativa por causa disso, né? Então, porque também tem várias CONRELs também que tem esse, né? Esse índice dessa forma, né? De repente pode confundir também, né? Não é um CONRELs, mas é uma criança hiperativa. Não é isso? Pode ser? Pode ser sim. Você e não é pouco que acontece. Tem que saber bem discernir, crianças hiperativas, né? Acontece bastante, né? Obrigada. Agora, professor Júlio, você pode comentar sobre as técnicas de desassédio aplicáveis em sala de aula? Na tecnologia, página 8, segunda linha. Isso aí tem a ver com uma parte dessas técnicas didáticas que eu comentei há pouco também funcionam como técnicas de desassédio. A escagem de consciências que estão perturbando aí os alunos, ela pode ser usada como técnica de desassédio. O esclarecimento conversar e ir atrás, interagir mesmo com a Consim e fazer o esclarecimento, tirar as dúvidas e muitas vezes levar a conversa para que às vezes a demanda assistencial está fora do assunto da aula. A demanda assistencial às vezes é conversar um pouco sobre disciplina, sobre o efeito da disciplina, sobre o efeito das consequências que a pessoa vai ter se ela continuar daquele jeito, e usar a lógica, usar a racionalidade e procurar esclarecer. Isso vai acabar, com o passar do tempo, vai desassediando os alunos. Outra coisa é manter os alunos ocupados em coisas que vão ser produtivas, que vão ser assim, interessantes, de tal forma que estejam conectadas com a realidade deles. Isso ajuda também sabe, não deixar a ociosidade que acaba gerando conexão para assédio, né? Agora, professora Dulce, ao tentar fazer uma projeção, Valdirene se atraiu as perguntas sobre projeção, hein? Maior sincronicidade, não é verdade? Senti um grande zumbido nos ouvidos e umas pancadas atrás da cabeça, e nesse momento materializei o meu corpo flutuando no teto durante 3 segundos. Na verdade, foi seu psicossoma que descoincidiu e você, então, foi parar no teto, literalmente. Sons intracranianos Como? Teve sons intracranianos aí também, né? Sim, exatamente. Grande zumbido nos ouvidos e pancadas na cabeça, os chamados sons intracranianos. E esse zumbido no ouvido é um sinal justamente para muitos projetores, é uma sinalética, né? Da pessoa de descoincidência. Então, você já teve aí muita experiência junta. Faz parte, né? Você não quer pegar o microfone, vocês dois aí vão comigo aqui. E aí ele diz, essa experiência me fez acreditar na conscienciologia e estudei bastante sobre o assunto.
Desde então, sinto uma pressão e movimento constante na testa, no chakra frontal, como se fosse uma roda a mover e às vezes até dói. Vejo também com os olhos abertos um movimento circular transparente e sem cor, a uma distância de 3 metros. Nos últimos 2 meses, quando me concentro e fecho os olhos, vejo um tubo de cor violeta, em que de vez em quando aparecem imagens de pessoas, locais e símbolos. Uma vez ouvi uma voz repetindo 2 vezes o meu nome, e logo a seguir fiz uma primeira e única projeção sem eu provocar. Assim, porque aquela que ele relatou, ele tentou provocar. Que bacana, você está num franco processo de desenvolvimento parapsíquico, parabéns. E, bom, ele continua, deixa eu... Sinto em mim uma evolução positiva, mas como toda gente, tenho dúvidas e tento procurar respostas. Ter dúvidas é excelente, é isso mesmo, faz parte das pesquisas. A minha pergunta é se essa pressão na testa será prejudicial à saúde, sendo que ela está comigo constantemente. Olha, prejudicial, claro que não é, você está desenvolvendo, faz parte, você sentiu o frontochakra pulsar e é importante você tirar partido disso, né? Aí ele pergunta também como posso controlar e fazer aparecer pela minha vontade imagens ou informações no tubo. Agradeço por qualquer ajuda, meus cumprimentos, ele é de Portugal. Bacana, né? A gente pode falar que aqui no CIEC a gente tem o laboratório acoplamentário, que é justamente trabalhar com o frontochakra, né, que você é IPCOM. Então, a gente tem o curso regularmente, se um dia ele puder vir a Foz do Iguaçu, e fazer o acoplamentário, que o objetivo principal é desenvolver a clarividência com o objetivo assistencial. Se ele quer desenvolver, né, ele sente já faz parte do desenvolvimento parapsíquico. Então, isso é normal. Então, existe laboratório, curso grupal, justamente para desenvolver a clarividência. Não precisa ficar preocupado, né, Valdirene, de estar com alguma dorzinha, alguma sensibilidade, que isso é natural, a gente começa a desenvolver, às vezes os amparadores investem, podem colocar alguma paratecnologia para ajudar, isso pode dar uma repercussão somática, né? Mas aí ele faz uma pergunta que como você pode controlar e fazer aparecer pela vontade? Em primeiro lugar, esquece esse negócio de querer controlar parapsiquismo. O que você pode é praticar e aplicar técnicas. A gente, como a professora Valdirene falou, a gente tem os cursos aqui no CAEC, no próprio tratado de projeciologia tem inúmeras técnicas para a saída do corpo. E essa questão de aplicar técnica com foco, por exemplo, definir um alvo mental para você acessar através, por exemplo, de uma clarividência viajoura, que parece que é o fenômeno que você está... Pelo que eu entendi, a clarividência viajoura, né? Essa coisa do tubo, de TV, imagem. E aí é super importante você focar nisso e pesquisar, porque a clarividência viajoura é um fenômeno muito bacana. Ele, em geral, ele envolve a projeção do mental soma. Você projeta o mental soma e acessa uma informação à distância. Agora, não necessariamente a gente consegue controlar. Aliás, geralmente é o contrário. A vontade da gente é importante na aplicação de técnicas e na aplicação do nosso esforço para desenvolver o parapsiquismo. Mas não para controlar o que a gente vai acessar, que informação que a gente vai acessar. Aí é muito mais dos amparadores, da assistência que a gente precisa prestar ou receber, né? Então, não é bom a gente ter esse tipo de expectativa de querer ver algum tipo de imagem ou algum tipo de informação específica. No caso, aí você está falando no tubo, né? Aí é a visualização que você está tendo. Bacana, né? Muitos fenômenos aqui. Você quer comentar, Júlio? Não, acho que acho que já falou aí o principal, né, da pessoa relaxar, investir nesse desenvolvimento, né? É isso aí. Agora, Júlio, na fatologia, na página 8, final da 3ª linha, o domínio do encapsulamento assistencial, você poderia aprofundar esse assunto? Se tiver algum caso, exemplo, para comentar sobre esse processo? Na parafatologia?
É na parafatologia, página 8, final da terceira linha. O domínio do encapsulamento assistencial. Ele está pedindo que você comente esse processo em locais com muita gente, com festas, como festas, terminais urbanos, se você tiver algum caso, exemplo, ou algum comentário. Aqui eu estou colocando ele mais no sentido de um professor, por exemplo, dominar a técnica do encapsulamento e muitas vezes até sendo necessário isolar um determinado aluno para que ele não contamine todo o resto da turma num determinado momento, numa aula, para que a gente não perca a oportunidade de assistir as outras pessoas nessa aula. Então isso pode ajudar a encapsular e não contaminar, não contaminar o resto. Agora tem também o autoencapsulamento, que acho que até o mais prioritário a ser desenvolvido, que é esse que você comentou, de a pessoa conseguir entrar e sair de outros ambientes sem se contaminar, sem resquícios, sem rebarbas mais sérias aí do assunto. Então diminui a sua interação energética com o ambiente e você consegue se manter mais rígido, mesmo em ambientes mais perturbados. Agora, também na terceira linha aí da parafatologia, pode comentar as escagens inconscientes pelos professores não intermissivistas? É uma das coisas que mais acontece, porque a interação multidimensional, ela acontece independente da pessoa estar ciente disso ou não, independente da pessoa conhecer ou não. Então, e a maioria dos professores, os não intermissivistas, eles não têm a mínima noção de multidimensionalidade. E a interação multidimensional está acontecendo o tempo todo. Dado o estágio atual de perturbação mais acelerada, maior dentro das salas de aula, tem muita escagem, tem muita consciex dentro dessas salas de aula mais perturbadas, de alunos mais carentes. E os professores estão ali, na maioria deles, ingênuos e sofrendo processos de escagens o tempo todo. E sem saber o que fazer, acabam entrando em burnout, acabam entrando em estafa, acabam entrando em uma série de distúrbios por não conhecer, por não ter o domínio energético suficiente aí para se sair bem da situação, para conseguir fazer assistência sem se desequilibrar, sem se perturbar. Professor Júlio, na página 9, em numerologia, o último, a melhoria do holopensene planetário. Podia dar uma geral aí para nós? Essa é a essência da Reurbex, é essa melhoria do holopensene planetário. Então, justamente tirando essas comunidades que pesam no holopensene, que aquelas que puxam a média mais para baixo. Então, você desativa essas comunidades e a média, naturalmente, ela vai melhorando. E justamente naqueles ambientes onde foi tirado a influência negativa, ali pode acontecer as principais renovações das consciências que estão ali. Elas começam a respirar um holopensene diferente, uma atmosfera diferente. E pode começar a acontecer as renovações sinápticas, as renovações pensênicas, as renovações de maneira geral, né? Elas começam a acontecer a partir daí. E isso vai melhorando, com o passar do tempo vai melhorando o holopensene do planeta inteiro, né? Agora na página, de novo, 9, na mesma página, neosinapsologia. Você como professor atuante, né? Sim, sim. Quantas neosinapses promovidas pela educação formal? Você tem alguma fatuística, alguma retro dentro da sala, alguma coisa assim, desse tipo que extrapolou? Sim, eu coloquei aqui, não necessariamente de retrocognições, mas de neosinapses no sentido de entender um conteúdo novo. Isso é o que mais acontece, se o aprendizado aconteceu ali uma neosinapse. Então, isso deveria ser a rotina de todo dia os alunos aprenderem, terem uma sequência de neosinapses e começarem a entenderem assuntos novos, começarem a ampliar seu nível cognitivo. Isso são neosinapses, é o que deveria acontecer no dia a dia. E acontece mesmo, mas poderia acontecer num ritmo melhor, numa profundidade maior. Então essa ideia, né? Pensando que você havia colocado num outro sentido, né?
Porque eu já tive retrocognição dentro de sala de aula. Então eu falei, ele deve ter tido também, porque foi educador, você vai... É muito eu assim, eu não tive retrocognição, já tive, assim, vislumbres, assim, aquela coisa, aquele sentimento de, isso não é novo para mim, eu gosto de dar aula e eu sinto que não é a primeira vez que eu estou dando aula, não é a primeira vida que eu trabalho com docência. Então, nesse sentido, aí sim, mas eu não tive retrocognição clara em sala de aula de que... Não é também clara, você lembrar a parte assim, de 2 minutinhos, que para mim parece... Não, mas, às vezes 2 minutinhos pode ter uma certeza de que realmente teve uma vida, né? Mas assim, eu não tive essa certeza em sala de aula. O que eu tive assim, é essa sensação, mas não uma lembrança, uma rememoração. Uhum. É mais mas essa sensação é suficiente para eu ter a certeza de que não é a primeira vez que eu estou dando aula. Valeu, obrigado. Obrigado. Tá ótimo. Júlia, a gente agradece muito. Aguardamos aí os próximos, tá certo? Muito obrigada. Obrigada aí, pessoal. Tertuliano, teletertulianos. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Valdirene com Acoplamentário, Ieda com Fórum da TENEPS, a Dalva com a semana Holotecologia Cosmovisiologia e a Mercedes com o 2º curso de imersão em conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o acoplamentário que vai acontecer de 6 a 8 de novembro com os EPICONs Hernani Brito e Dulce Dal. A temática será parapoliticologia. Então é a oportunidade de você vir discutir o quanto você tem contribuído e o quanto pode contribuir em relação à parapoliticologia, principalmente nesse momento que estamos passando na CCI. Então você pode participar do acoplamentário, aprofundar o debate, as informações, e um dos objetivos importantes do acoplamentário é o desenvolvimento da clarividência facial. Então, faz parte do acoplamentário o desenvolvimento do parapsiquismo, principalmente da clarividência. Então, os interessados podem fazer a inscrição através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, que acontecerá do dia 18 a 20 de dezembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu. O tema é Teática Tenepsológica. Para maiores informações e inscrições, o telefone é 45 3525 2652, recepção CAEC. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida todos para o curso Holotecologia, que começará amanhã, 30/10 a 1º de novembro. Em seguida, teremos os minicursos 2 a 6 de novembro, onde pesquisadores de outros estados virão para compartilharem suas pesquisas. Estarão aqui Aracê, Espírito Santo, Intercamp, Natal, Gesconário, Saquarema, Rio de Janeiro e pesquisadores de São Paulo. Não percam, pessoal, venham aproveitar e aproveitar as pesquisas realizadas por eles aqui. E também, amanhã, aqui no CAEC, haverá um grande evento a partir das 18 horas. Teremos lançamentos de 2 livros aqui no Tertuliário. Será apresentado o vídeo institucional do CAEC. Logo após, daremos início ao hasteamento da bandeira da ONU e a inauguração Rosa dos Ventos. Em seguida, passaremos para a Holoteca, onde teremos uma exposição com coquetel. Todo esse evento será gratuito, não percam, venham aproveitar também. Obrigada. Boa tarde a todos. Los próximos 6, 7 y 8 de noviembre va a realizarse el curso 2º de inmersión en concienciometría, siempre requisitos, en el Hotel Mabú Interludium Iguazú Convention. Este curso va a constar de 3 workshops concienciométricos y 2 campos concienciométricos, con 12 picones en cada campo,
que son Luis González, Moacir González, Lilian Soler y Everaldo Bergoncini. Los workshops primero va a tratar sobre el confort entre trafor, trafar y trafal. Es una actividad concienciométrica para discernir la conexión entre los trazos. El segundo workshop es un confort holosomático, en el que se va a analizar los vehículos de manifestación de la conciencia. Es una actividad concienciométrica para ampliar a autocognición holosomática. Y el tercer workshop es sobre homeostática pelo autodiagnóstico. Esta actividad concienciométrica es inventariante dos autodiagnósticos realizados para ampliar a lucidez en cuanto a las automanifestaciones intraconscienciales. También invitamos a nuestros vecinos argentinos y paraguayos que quieran participar con nosotros en este curso de campo, en el que se va a trabajar los trazos más difíciles para nosotros. Las inscripciones en la loja virtual del site da Conscius, www.conscius.org.br. También en la sede da Conscius no discernimento das 14 às 20 horas. Informações en el teléfono 45 2102 14 60. Esperamos a todos vocês para este trabalho intraconsciencial. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome dos Bastidores, especialidade Parapatologia, e a verbetógrafa Licínia Schneider. Muito obrigado e boa tarde a todos.